Vamos começar então. E aí, pessoal, bom dia, já boa tarde já, né? Espero fazer valer o tempo de vocês aqui antes do almoço, sem que a galera já deve estar com fome. Mas bora lá falar de micro front-end. Mas não só falar de micro front-end, o que eu espero com essa palestra é dar para vocês uma visão mais completa. Eu não quero falar só sobre o hype, falar só como micro front-end é bom. Eu quero falar para você das partes boas e dos perrengues e das coisas que acontecem de quem já passou pela experiência de ter grandes arquiteturas de micro front-end e o que você pode esperar de problema e como você pode se preparar para eles, como você pode ter uma governança desses micro front-ends que não te dê tanta dor de cabeça e se é que você realmente precisa de micro front-end para início de conversa. Então eu espero dar com essa palestra base para vocês poderem tomar suas decisões melhores no futuro. Beleza? Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Alguns de vocês talvez me conheçam por esse avatar antigo aqui, tá? Mas eu mudei um pouco, ainda é a mesma pessoa, mas eu estou um pouco diferente, tá? Não sei se deu para reparar. Meu nome é William Grazio, eu sou desenvolvedor web já há mais de 18 anos, trabalhando principalmente como desenvolvedor web, tanto no back quanto no front, mas lá por 2012, mais ou menos, quando começou essa onda de single page applications, com Backbone JS e aplicações ricas no front-end, eu comecei a me especializar mais e mais nesse lado da força, no front-end, no JavaScript, que sempre foi meu queridinho, né? E comecei a me especializar nisso. Hoje eu trabalho como especialista de engenharia de software no iFood aqui, numa posição realmente de front-end aqui, tentando escalar soluções aqui, arquiteturas, ferramentas para front-end web dentro da empresa, para fazer com que o iFood tire o melhor proveito possível da web como plataforma. Tá bom? E eu também faço parte do programa GDE do Google nas categorias de Web e Angular e do programa MVP da Microsoft, que são programas que reconhecem profissionais da área de tecnologia em alguma especialidade, mas que são pessoas que não ficam só presas dentro de um lugar obscuro com o seu conhecimento, mas pelo contrário, compartilham esse conhecimento com a comunidade e têm um grande impacto positivo na comunidade à sua volta, potencializando o seu conhecimento. E essa tal, como eu disse, não são bala de pratas. Eu não vou dar para vocês respostas perfeitas, tá? A verdade é que o front-end está ficando cada vez mais complexo e difícil, galera. E está ficando complexo não apenas em tecnologia, não é só porque tem um novo framework, agora tem tipos com TypeScript, é sobre também tamanhos de times e das empresas no geral, é sobre ter múltiplos times trabalhando em múltiplos projetos, em projetos enormes que não conseguem ser trabalhados, evoluídos apenas por um time. Tá? E esses desafios novos trazem questões novas para a gente, né? Essa é uma talk principalmente sobre a arquitetura e engenharia de softwares aplicado na web, na plataforma da web. Tá? E uma vez, né, em algum momento do mundo de tecnologia, alguém teve uma brilhante ideia que e se eu trouxer microserviços para front-end, né? E se eu trouxer esse hype todo do microserviços para a web? E claro que isso parece uma ideia muito boa, muito sensacional, né? Mas a gente tem que lembrar que não é a primeira vez que a gente tenta trazer conceitos do back para o front, né? Toda vez quando o front-end ele começa a aumentar em complexidade, é apenas natural que a gente traga conceitos de outras plataformas, como foi o caso, por exemplo, né, do MVVM, do MVC, do MVW, né? Conceitos que a gente tentou trazer de outras plataformas, do back-end, às vezes nativo, para o front-end web, para ajudar a gente a organizar essas aplicações que estavam começando a crescer de uma maneira desgovernada. E muitos desses conceitos, às vezes, simplesmente não funcionam. Né? No caso do MVC, por exemplo, a gente até brincava do MBW, que era o whatever, porque a gente nunca conseguiu encaixar o MVC de verdade na web, em aplicações web. Tudo que a gente precisava, no final das contas, a gente descobriu depois de anos, que eram componentes.
Apenas componentes, né? E hoje todos os frameworks nossos são baseados em componentes. É óbvio que a gente ainda assim usa muitas outras práticas, design patterns, padrões de back-end, de nativo, mas nem tudo se encaixa perfeitamente na web como funciona nessas outras plataformas, porque justamente são plataformas diferentes, com requisitos diferentes. Então, nem tudo que funciona numa plataforma funciona para a gente. E daí o que a gente tem que pensar é, e microserviço? Funciona na web, não funciona no front-end, no navegador? Quais vão ser as diferenças de a gente executar, né, uma pequena aplicação, um microserviço no back-end, dentro de um container, e executar um micro front-end, uma pequena aplicação web no navegador? Quais são os impactos disso? Quais são as diferenças? Né? Então a gente tem que pensar como é que a web funciona como plataforma e a gente tem que, às vezes, tem que dar um passo atrás, né? Qual que é o melhor da web? O que a web tem de diferencial para oferecer melhor ou pior do que outras plataformas para começar a pensar nessas diferenças, né? Será que realmente faz sentido eu trazer microserviços para a web? Ou mesmo se não faz sentido completamente as is, o que pode agregar, qual parte dessa ideia vai agregar e qual parte não, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer com vocês é buscar a origem do termo micro front-end. Quem que veio com essa ideia, né? Quem que teve essa brilhante ideia? Né? E a primeira referência que eu, William, pude encontrar a respeito desse tema é no painel da ThoughtWorks. E para quem conhece a ThoughtWorks e o radar deles, né, não é surpresa para ninguém, já que eles praticamente, não sei se foram a primeira também, mas foi uma das primeiras no mínimo, pessoas que trouxeram o termo microserviço. Então, nada menos óbvio do que eles também terem trazido o termo micro front-end. Né? E lá para 2016, eles trouxeram isso no primeiro nível do radar, que era um nível de access. Deixa eu ver se o próprio aqui no radar deles eles têm os níveis aqui de hold, que é não use, daí geralmente as coisas entram como access, vão para o trial, até que vão evoluindo para o adopt. Então, em 2016 ele entrou no access, e daí começaram a surgir vários blogs, vários posts, artigos a respeito de micro front-end, o pessoal amou esse termo, e, cara, hype é hype. Então, todo mundo falando como se fosse a quinta maravilha do mundo, né? Todo mundo tem que adotar micro front-end. Inclusive um site muito famoso aqui que surgiu, que é o microfrontend.org, que eu peço a todo mundo que veja com muito cuidado, porque tem muita coisa que eu acho não muito legal desse site, e eu vou mostrar um exemplo específico dele aqui do porquê eu não acho tão legal. Então tome cuidado com as referências, por mais que elas pareçam lindas, cheirosas e arrumadas, nem sempre, às vezes, na prática, pode ser o que você precisa, tá? Até que, em 2018, o termo micro front-end subiu no radar da ThoughtWorks para trial, e em 2019, já muito rápido, subiu para adopt. Isso significa o quê? Né? Que já está maduro, já todo mundo pode usar, é óbvio, né? Afinal de contas, microserviços também não é nada polêmico, né? Todo mundo adota microserviço e é tranquilo, né? Por que não adotar micro front-end também, né? Obviamente, deixando a ironia de lado, né? Nem tudo são flores, nunca são flores. Todas as opções têm prós e contras, né? E daí a gente tem no próprio Martin Fowler, num artigo no site dele lá, escrito pelo Carl Jackson, bem interessante, bem mais maduro, falando sobre micro front-end lá, depois do radar da ThoughtWorks, que vale a pena ler esse artigo com calma também. Mas uma coisa que eu acho interessante é que vários desses artigos, desde essa época, eles não parecem concordar, às vezes, nem nos princípios, nem na implementação. Existem múltiplas implementações de micro front-end, o que por si só não é um problema, mas muitas vezes essas implementações elas discordam no princípio. O que é micro front-end? Para uma pessoa, micro front-end tem que ter build e deploy separado. Para outras, a micro front-end, ela não precisa ter build e deploy separado, mas ela precisa ter o repositório separados. Para outras, não, eu preciso só ter uma arquitetura separada. Mas o que é que eu preciso ter, né? E algumas pessoas vão falar, não, se não tiver isso, não é micro front-end. Outras vão discordar, e tudo bem. Só que a questão quero que esteja claro para vocês, a gente não tem uma concordância disso, não tem algo canônico, não tem um manifesto de micro front-end, como tem, por exemplo, um manifesto ágil para falar, olha, independente do que você discorda do ideal no dia a dia, a base é essa. Nem isso tem, tá? Então, muita calma nessa hora. E as pessoas às vezes estão falando com coisas diferentes, né? Eu falo que às vezes parece uma conversa de bêbado. Sabe quando tem bêbado que estão tendo um papo de meia hora, uma hora, assim, super. E daí só que você quando vai perceber, depois de um bom tempo, eles vão perceber que elas não estão falando nem da mesma coisa, sabe? Que é engraçado quando a gente passa por uma situação dessa.
E muitas pessoas estão falando bem, às vezes estão falando mal, né? É interessante a gente ver as opiniões também de quem discorda, às vezes, do próprio termo, às vezes da existência dele. E existe uma parcela grande de grandes referências da comunidade de front-end web que são extremamente contra o próprio termo, que gostariam que ele nem existisse. E a gente tem o caso aqui, por exemplo, do Sim Lark, que é o criador do Webpack, que hoje é gerente de DevTools do Edge na Microsoft, o Dan Abrov do React, que é uma referência, né, uma estrela da comunidade React, o Pat Hunt, que é um dos staff engineers do Facebook, pessoas que falam pesadamente contra a ideia de micro front-end, reclamando de diversos pontos aí que tem da comunidade, de implementações e da maneira como a comunidade levou isso, né? Às vezes o pessoal simplesmente pega ideias que já existiam há muito tempo, coloca um label e às vezes escalam o que há de pior nela, em vez de levar o que já existia, que estava amadurecendo com calma, né? Mas não vamos ficar só no negativo, né? A ideia é a gente entender o que a gente pode pegar de melhor aqui. Mas é natural que a gente fique perdido nessa hora, né? Que a gente fala, mas espera aí, eu tenho que usar, eu não tenho, o que está acontecendo aqui? Então, bora lá. Primeira coisa, eu quero falar agora com vocês sobre a evolução da arquitetura da web, tá? A web cresceu, né, as aplicações web lá atrás, né, no 1.0, 2.0, como um grande monolito, né, onde a gente tinha o back, o front, a base de dados, tudo às vezes no que eu chamo de que não era single page application, era single file application, né, às vezes a gente tinha tudo num arquivo só, né? E foram assim que muitos sites grandes hoje que a gente usa começaram lá atrás dessa forma, né? Só que as coisas começam a crescer, a gente começa a ter que dividir nossos bloquinhos ali, e a gente começou a dividir principalmente o quê? O back e o front, né? Foi quando começou a surgir, o jQuery começou a bombar, começou o front-end, a ideia de front-end rico começou a ficar, né, mais clara, até que começou a surgir a era das single page applications, né? Onde o back-end se tornou um monte de API para persistência e validação de dados, enquanto toda a regra de comunicação com o usuário, de interação com o usuário que não era sensível, que não era crítica, estava no lado do front-end. Maravilha. Daí o back-end começou o quê? Começou a quebrar em microserviços, né? A gente começou a ter o back-end, que ainda era uma grande caixona aqui, em caixinhas menores, com responsabilidades mais específicas, focadas em times específicos. Enquanto muitas vezes a gente tinha uma camada de agregação aqui para juntar todos esses microserviços numa única, né, API aqui, num único conjunto de APIs para o front-end, né, sejam os BFFs, um GraphQL, coisa do tipo. Eu acho que é apenas natural que a gente comece a continuar quebrando essas caixinhas de algum modo. E o que muitas empresas considerarem interessantes é o quê? Vamos continuar com a quebra que a gente estava lá dos microserviços e fazer de ponta a ponta, fazer com que o mesmo time seja responsável tanto por fazer o front daquela aplicação, né, numa espécie de micro front-end ou o nome que você quiser dar, ao mesmo tempo aquele time também é responsável por fazer a API e você tem um corte transversal aqui, em vez de ter uma área de back-end fazendo uma requisição para uma área de front ou coisas do tipo, né? A área tem autonomia de ponta a ponta para tratar daquele tema. E eu acho isso apenas natural, sabe? É uma consequência de grandes empresas a gente ter cortes desse tipo. A questão é qual é a consequência desse corte em cada uma das plataformas, né? E como eu falei, que a gente não tem uma concordância geral sobre todos os princípios de micro front-end, né? Mas assim, fazendo um catadão do que eu vejo que o pessoal parece mais concordar sobre micro front-end, primeira coisa que acho que todo mundo, 100% da comunidade concorda. Micro front-end precisa garantir equipes autônomas. Se você não tem autonomia de times, cada micro front-end com um time tendo autonomia sobre ele no dia a dia, não é micro front-end, tá? Porque isso é o que o micro front-end vem resolver. Como eu falei, aqueles cortes lá vêm para justamente garantir a autonomia do time que tem responsabilidade sobre aquele bloquinho, conseguir fazer o que precisa ser feito ali, sem fazer planejamento sincronizado, sem abrir requisição, sem, sabe, ter todo essa burocracia, né, que às vezes empresas grandes acabam adquirindo para conseguir lidar com toda essa complexidade, né, de uma maneira mais autônoma. Então isso é assim, é o mínimo.
Sem isso, não existe micro front-end, você não tem uma arquitetura de micro front-end. As próximas que eu vou falar, elas são meio que, entre aspas, opcionais. Uma boa arquitetura de micro front-end, na minha opinião, ela tem que garantir os próximos pontos que eu vou colocar, mas nem sempre você vai querer todas essas coisas ao mesmo tempo, e eu vou mostrar o porquê que você nem sempre quer todas elas. Mas você precisa poder fazer essas próximas coisas sem precisar reescrever o seu código, tá? E quais são essas coisas? Possibilidade de ser agnóstico à tecnologia. Seu micro front-end, mesmo que você padronize a tecnologia, a sua stack na sua empresa, tudo vai ser React no front, tudo vai ser Angular, tudo vai ser Vue. Você tem que ter a possibilidade, se no futuro você precisar começar a mudar um bloquinho de um framework para outro ou de uma dependência para outra, você precisa poder fazer isso. Não quer dizer que você quer dar essa libertinagem para todos os seus micro front-ends da sua empresa, cada um escolher a tecnologia que você quiser, e eu vou explicar o porquê que você nem sempre quer isso. Mas uma boa arquitetura de micro front-end, ela permite que isso possa acontecer caso haja necessidade. Assim como ela também vai permitir a possibilidade de ter deploys independentes. O pessoal muitas vezes quer a ideia de deploys independentes para resolver outros problemas que tem na empresa. E daí, com isso, quer resolver com deploy independente. Por exemplo, se você tem a famosa janela de deploy na sua empresa, e daí você tem um deploy, às vezes, uma vez por mês, e você tem 30 times tentando fazer deploy na mesma janela, no mesmo lugar. E daí, o problema, na minha opinião, qual que é o problema nesse bololô todo? É a própria janela, ela vira um funil, e daí todo mundo vai fazer o deploy do mesmo build, às vezes de um mesmo cara ao mesmo tempo, e é óbvio que um vai impactar o outro, vai ficar uma loucura, no final das contas vai ter bug, e ninguém vai saber de quem que é o bug e quem está impactando o quê. Daí você cria burocracia, você cria Gmood, você cria um monte de coisa, e como é que você tenta resolver isso? A build e deploy separado, né? Então cada um vai gerar o seu build, e assim diminui as chances de impactar as pessoas. E muitas vezes o que você faz é diminuir a clareza de quem depende do que aonde, mas ainda assim um pode impactar o outro mesmo assim. E daí o pessoal quer resolver dessa forma. Só que e se, em vez de eu ter build e deploy independente, eu tiver builds e deploys, mesmo que numa mesmo build, de uma mesma aplicação, mais constantes e tirar essa janela de deploy? Né? Então, pode ser que build deploy independente seja uma coisa que você queira, pode ser que não. Tá? Mas uma boa arquitetura de micro front-end, ela permite que isso seja viável se for uma coisa que você realmente quiser, por mais que nem sempre você queira. Assim como você pode ter a possibilidade de base de códigos independentes. Você pode ter um micro front-end numa base de código completamente isolada ou não. E se ela tiver uma mesma base de dados, ela ainda precisa manter a arquitetura isolada dela. Então, vamos falar mais sobre todos esses pontos. Tá? Primeiro ponto que eu falei, né, de ser agnóstico à tecnologia, né, a possibilidade de ser agnóstico à tecnologia. Aquele site, o microfrontend.org, ele dá esse exemplo aqui, esse é um print screen daquela tela lá, onde ele dá um exemplo de um e-commerce, onde você tem aqui a página de produto para um time aqui, que é o time de produto que resolveu usar Angular, e daí você tem o time aqui de checkout, que disponibilizou esse botão e esse label aqui, que resolveu usar React, e você tem o time Inspire aqui, que resolveu usar Vue, né? Cada um usou o que quer, cada um deployou, fez o build deploy independente dos seus micro frontends e os três estão sendo consumidos na mesma tela. Lembrando, isso é um e-commerce, tá? Agora vamos falar um pouquinho do impacto disso numa aplicação. E daí a gente vai precisar falar de performance, tá? Qual que é o diferencial da web como plataforma, pessoal? O que a web tem de diferente, de melhor, comparado a nativo ou outras possibilidades, né? Tudo tem prós e contras, a web não é perfeita, mas o que ela tem de bom, tá? A web, ela tem indexação automática por buscadores. Mesmo que você não vá lá e coloque numa loja ou em qualquer lugar, existe uma grande chance de você, apenas por você publicar no seu domínio, a sua URL ser achada por alguém, ter algum link para sua página, e o Google indexar e começar a exibir nos resultados delas o seu conteúdo sem você fazer nada. Tem muita coisa que você pode fazer para melhorar isso, mas mesmo se você não fizer nada, tá lá. E isso, essa capacidade de indexação do seu conteúdo, de conseguir achar o que é mais relevante para o usuário de maneira automática, é uma experiência única da web. Nenhuma outra plataforma consegue fazer isso para você de uma maneira tão automática, tão mágica.
Tá? A possibilidade de abrir em qualquer browser, qualquer WebView, ou mesmo instalada em PWA. A web ela tem uma característica, né, que algumas outras plataformas tentaram fazer, de escreva uma vez e rode em qualquer lugar, né, que nunca foi uma verdade absoluta. A web é a única plataforma que conseguiu fazer isso. A gente consegue usar as tecnologias HTML, CSS, JavaScript e executar praticamente em qualquer lugar. Tá? Seja nativamente no browser, como ela foi feita, seja como um PWA instalada e muitas vezes o usuário nem precisa saber, nem sabe que aquilo é uma PWA. Né? A Microsoft Store, por exemplo, coloca PWAs hoje, publica na Microsoft Store e você muitas vezes está instalando uma PWA e você nem tem ideia que aquilo é uma PWA. Assim como a gente pode ter dentro de aplicativos nativos WebViews, e a gente tem aí grandes bancos, onde a maior parte das features dos bancos são WebViews, bem feitas muitas vezes ou não, mas muitas vezes sim, você nem sabe, você nem percebe. Claro que meu microfone desligou aqui, bora lá. Continuando, a gente também tem a capacidade de abertura instantânea, sem fazer download ou passar por nenhuma loja. Quando eu falo sem fazer download, é sem fazer download de um executável, de um instalador, né? Sem passar por um processo. Você clica num link e automaticamente você abre a página que você quer, a feature que você quer, já se você tiver configurado bem por query parameters, com os parâmetros que você quiser para aquela página abrir. Isso é uma característica única da web. Você pode ter deep links, você pode ter coisas nos aplicativos nativos, mas se você não tiver a loja instalada, você vai ter que passar pela loja. Cada passo que você tem entre o seu usuário e a sua aplicação, você está perdendo muitos usuários. A web, ó, tá lá. E você tem né, o compartilhamento de features específicas e tudo mais, e você tem a capacidade também, que eu não coloquei nos bullets aqui, mas eu lembrei agora, ó, a capacidade de eu atualizar a aplicação de uma maneira automática, né? Quem aí já não recebeu um SMS aí do seu banco falando para você atualizar o seu aplicativo mobile que estava desatualizado, que você né, tentando convencer você a atualizar o aplicativo. Na web, a gente consegue fazer isso de maneira até transparente. A gente não precisa passar por loja, a gente não precisa validar aplicativo. Então, a gente tem características únicas da web aí. Mas tudo isso que eu falei até agora, no geral, perde sentido se você não tiver performance. Né? Se você não enviar um link para uma pessoa, ela clicar e aquele link demorar 1 minuto para abrir, qual que é a diferença disso para um aplicativo nativo? Né? Começa a perder um pouco o sentido cada vez mais se você não tiver performance na sua aplicação. E em muitos sites mobiles aqui, segundo as estatísticas do Google e outras empresas, sites mobiles às vezes demoram pode demorar 15 segundos. Cara, 15 segundos é muito tempo, tá? 53% dos usuários abandonam sites que não carregam em 3 segundos, tá? Sendo que muitos demoram 15 segundos. Mas se você conseguir garantir pelo menos 5 segundos de carregamento, segundo dados do Google aqui, você tem, em média, 70% de sessões mais longas de usuário, uma 35% menos taxa de rejeição e 25% mais visibilidade de propaganda. Então, 5 segundos, o Google costuma falar que é o máximo, tá? Você não deveria passar disso se você quiser ter, pelo menos o 80-20, a maior parte dos benefícios que a web tem a te oferecer, tá? E JavaScript é um dos maiores vilões de performance. Galera, o pessoal às vezes fala de imagem, vamos diminuir, comprimir imagem. Só que se você faz download de 200 KB de imagem e de JavaScript, são coisas completamente diferentes. Uma imagem que você fez download, ela vai ser exibida praticamente instantaneamente. Depois que você faz download de 200 KB, ou sei lá quantos KB, megabytes de JavaScript, o JavaScript, antes de começar a ser executado, ele vai passar por um processo de parsing, que é como se fosse uma compilação. Ele vai interpretar o seu JavaScript para entender qual que é o código final de máquina que ele vai precisar executar dentro daquilo. E esse tempo de parsing é muito maior do que a maior parte das pessoas imagina. Então, falando só de 200 KB, que é muito pouco. Tá? Se você for pegar aqui, por exemplo, um Moto G4 da vida, 200 KB de JavaScript pode demorar quase 2 segundos para só de parsing, que é o tempo entre o download e a execução, o início da execução do seu código. Eu não estou falando da execução em si. Tá? E a gente tem, né, por um iPhone 8 da vida, já diminui esses 200 KB para 280 milissegundos, né? Mas a gente, no Brasil, principalmente, a gente ainda tem vários desses celulares mais chinfrins rodando aqui que podem demorar, às vezes, 1 segundo para abrir, né? E a gente geralmente entrega o quê? Muito mais do que 200 KB. A gente está falando de 200 KB que seria o ideal, e que ainda assim pode ser mais pesado do que você imagina.
tá? Para atingir esses 5 segundos de interação, o Google e outras empresas falam que o ideal seria no máximo 300 KB de JavaScript, é o máximo aceitável, tá? E normalmente a gente entrega muito mais que 200 ou 300 KB, pessoal. Se a gente for pegar casos reais aqui, como um case da CNN.com, que eles fizeram vários trabalhos de otimização, mesmo assim, se você abrisse eles no Moto G4 da vida, você tinha aqui, ó, 13 segundos de parsing total do JavaScript que eles carregavam na página aí, não lembro se foi antes ou depois de um processo de otimização que eles fizeram lá. E mesmo no iPhone, a CNN ainda demorava aqui 4 segundos de parsing. Cara, é muito tempo. Otimização de performance na web é difícil e é essencial, gente. Tá? E ela pode ser destruída por besteira. Às vezes você fez um trabalho de otimização, você deixou ela super rápida, daí alguém instala uma nova dependência, o pessoal não percebeu, e daí do nada explodiu. O bundle que estava lá com 200 KB de JavaScript se tornou 2 MB, por causa de uma dependência nova. Não é uma história incomum, tá? Agora, vamos pensar então com Web Performance no conceito de quê? De micro front-end. Lembram desse exemplo aqui maravilhoso de um e-commerce? Gente, o que precisa mais de performance do que um e-commerce? O e-commerce está brigando para o usuário chegar o mais rápido possível no carrinho, comprar e pronto. Cada passo entre o usuário e a finalização do carrinho é o usuário perdido. E quanto mais tempo você tem de demora entre um passo e outro, mais usuários perdidos. Não tem exemplo pior para você colocar trocentos micro front-ends como esse numa mesma página do que um e-commerce. Tá? Cada framework, passando todos os builds otimizados de produção e tudo mais, vai custar, em média, 30 KB só o framework. Tá? De JavaScript comprimido. Se você tem 3 desse, como nesse exemplo, numa página, você já vai ter 1/3 dos seus 300 KB, que seria o máximo aceitável para uma aplicação web boa, já comprometidos. Tá? Ou seja, se já era difícil antes, nesse modelo de micro front-ends, com vários micro front-ends, com build deploy isolado na mesma página, se torna impossível ter uma boa performance na sua aplicação. Tá? E daí o pessoal muitas vezes vai minimizar esse impacto, fazendo o quê? Eu vou ter micro front-ends por página. Então, cada página vai ser um micro front-end, e daí o time vai ter autonomia, como é o modelo da IKEA aqui, de micro front-end, para escolher o framework e tudo mais da sua própria página. Daí você minimiza o impacto, no mínimo você não tem 3 frameworks na mesma página. Ainda assim, cada página, mesmo que use a mesma tecnologia, vai ter o seu próprio runtime, o seu próprio build, o seu próprio deploy, com a sua própria versão do React, do Angular, ou seja qual framework ele está utilizando. Você minimiza o impacto, só que ainda assim, se já era difícil ter performance, mesmo numa single page application, com build deploy único, bem otimizado, com todas as boas práticas, lazy load e tudo mais, já era difícil, mesmo assim, ainda fica complicado, tá? Então, existem a gente tem que pensar em alternativas se você precisa de performance, que normalmente você precisa sim. A gente precisa de alternativas, o melhor meio termo para você nesse sentido. Tá? Deixa eu correr, porque eu estou com pouco tempo. Maravilha. Daí a pergunta quer dizer que é impossível eu ter performance de verdade, né, a melhor performance possível usando micro front-ends? Obviamente que não, que eu vou trazer aqui algumas opções aqui que eu considero mais próximas de um modelo ideal, que eu consegui ter o melhor dos mundos entre micro front-ends e uma performance boa para tirar o máximo de proveito da web. Tá? O que a gente realmente quer, pessoal, como eu falei, é autonomia. Isso é o essencial. Sem autonomia não existe micro front-end, porque é isso que micro front-end vem para resolver. Tá? A gente não precisa de um isolamento total de tecnologia para ser autônomo. Autonomia não significa liberdade para usar qualquer tecnologia favorita sua, independente do seu contexto. Muitas vezes o pessoal quer usar micro front-end, os desenvolvedores às vezes querem usar micro front-end como desculpa para usar o framework do hype da vez das ferramentas que eles querem utilizar. Não caia nisso, é cilada, Bino. O que a gente realmente mas às vezes, dependendo do contexto, a gente realmente pode precisar de isolamento total de tecnologia. E micro front-end pode fornecer isso para você, deve fornecer, pelo menos a possibilidade de que você tenha isso. Tá? Em que caso isso pode acontecer?
Por exemplo, a integração e a atualização de sistemas legados. Vamos dizer que você tem, sei lá, um back-end em JSF, antigão, em ASP3, e você está atualizando para front-end moderno, uma arquitetura que isole para você de um micro front-end, que no mínimo isole o legado do novo, mesmo que você não tenha build deploy para cada micro front-end, mas você tenha esse isolamento arquitetural entre os dois, que pode se considerar um micro front-end, às vezes não só é bom, como é necessário, né, para a nossa sobrevivência no mundo. Ou, por exemplo, componentes de segurança e autenticação. Às vezes você tem componentes que não podem estar com um build, o deploy interligado com o resto da aplicação, porque às vezes está resolvendo uma falha de segurança, um bug crítico, eu não posso fazer build deploy do resto da aplicação inteira. Eu tenho que fazer só daquele componente, só daquele pedacinho e fazer isso de maneira isolada de todo o resto. Então existem casos onde você realmente quer esse isolamento máximo em todos os pontos de repositório, de build deploy, de arquitetura e tudo. E micro front-end pode te fornecer esse nível de isolamento, tá? E para esses casos, o que eu sugiro fortemente para vocês não é a única maneira, mas eu sugiro que o Web Components. O Web Components é uma API nativa do HTML5 da web que fornece esse nível de isolamento. Para mim, o Web Component ela não vem para resolver a questão de componentização minúscula de componentes de uma mesma aplicação. Ele vem para fazer essa camada de comunicação entre um mundo e outro. Então, você tem um mundo de um micro front-end 100% isolado que está se comunicando com uma outra aplicação 100% isolada do outro lado. Tá? Para isso que, ao meu ver, o Web Components brilha. Não para ser usado no dia a dia dentro de uma aplicação, tá? Mas para conversar entre mundos distintos. E definitivamente, na minha opinião, você não precisa de um framework para micro front-end, tá? Para que você vai usar um framework para controlar frameworks se você tem uma API nativa da web para fazer isso que é o Web Components? Na minha opinião, cilada Bino de novo, não faça isso. Tá? Mas esse isolamento total de tecnologia pode ter seus próprios problemas, pessoal. E eu não sei o que era. Aqui. Como duplicação de código, despadronização, dependency hell, que você não sabe quem depende do que aonde, e performance, como que eu citei até agora. E daí eu vou falar para vocês rapidamente um case real de micro front-end de quem já sofreu com isso. Tá? Então, início de um sonho. Estava lá, gente, numa empresa, onde a gente falou, maravilha, vamos fazer uma arquitetura aqui para que a gente consiga ter um isolamento de web views. Cada área quer fazer as suas web views aqui para o aplicativo principal e vamos fazer com que cada uma possa fazer a sua web view de uma maneira 100% isolada, com build deploy separado, num repositório separado. E a gente fez isso antes do nome micro front-end se tornar um hype. Eu não sei se não lembro agora se já existiu ou não no radar da ThoughtWorks lá, mas a questão, a gente nem conhecia esse nome. A gente fez isso e hoje a gente olha para trás e fala, tá bom, a gente já estava fazendo micro front-end lá atrás. E essa arquitetura cresceu, o pessoal gostou, dava realmente autonomia para os times e chegou num determinado momento que a gente já tinha mais de 200 micro front-ends como web views nesse modelo. Maravilha. E o pessoal gostou, tanto é que o pessoal usava, o pessoal fazia, né? Maravilha. Início de um sonho, perfeito. Só que daí, num determinado momento, a senhorita Apple resolveu depreciar o seu antigo SDK de WebView, acho que o WK WebView lá, para um modelo novo que não permitia mais comunicação síncrona entre o nativo WebView. Todas as comunicações tinham que ser assíncronas. E a gente tinha lá dois métodos nossos SDKs internos que tiveram breaking change por causa disso. Daí você pensa, dois métodos? Nem todo mundo usa, inclusive, esses dois métodos desses SDKs. Não vai ser uma alteração complexa, por mais que seja uma breaking change, né? Só que deu tudo errado. Por quê? A maioria dos micro frontends que a gente tinha dessas web views, elas não eram atualizadas há anos. Então a gente tinha todas as versões do framework que a gente utilizava, a gente tinha todas as versões do design system, todas as versões dos SDKs, e cada um estava num lugar diferente. E para quem estava na última versão, era super simples de atualizar para a última e atualizar esses dois métodos. Para quem estava lá atrás, há 20 versões atrás de tudo, ia ser o inferno na Terra. Tá? E pior é que muitos times nem sabiam que eram donos de certos micro frontends, porque numa empresa grande, às vezes as comunidades elas crescem, se dividem, ou às vezes duas comunidades pequenas se juntam numa comunidade única, e nessa jogo das cadeiras dessas comunidades, muitas vezes o time nem sabia que era a dona, que era responsável de um determinado micro front-end que foi desenvolvido há 2 anos atrás.
né, que nunca foi atualizado. E a gente teve que fazer um scripts para sair varrendo o GitLab para descobrir quais eram os microfrontends que utilizavam essas stacks de WebView e que precisavam ser atualizados e correr atrás de descobrir quem que eram os donos, porque eles não sabiam que eram donos daquilo. Olha o trabalho. E o pior, o time já tinha comprado as suas metas semestrais, a empresa inteira já tinha comprado. E a gente estava vindo com essa bomba, com uma hard date da Apple, que se a gente não atualizasse, a gente não ia conseguir mais publicar atualizações do aplicativo principal na Apple, né? E a gente precisava correr atrás disso. E daí o que a gente fez? A gente fez estratégias intermediárias. Se você tiver em tal versão do SDK, do Design System, do Framework, faz um chuncho aqui dessa forma. Se você tiver nessa outra combinação aqui, faz dessa outra forma. Se você tiver na última, vai atualizar para a última. Óbvio que independente de qual que você tiver, o ideal é você ir para a última versão. Só que como você já comprou suas metas semestrais e a gente sabe que você não vai ter tempo para tudo, tá aqui um meio termo, tá? Foi um projeto de quase 6 meses para atualizar 2 métodos em 200 microfrontends. 6 meses, tá? Existe um termo que a própria ThoughtWorks inventou para isso, chamado Microfrontend Anarchy, que eles falaram para você evitar. Que é o quê? O desenvolvimento de microfrontends sem governança nenhuma. Porque, por mais que pareça lindo a primeiro momento, dá autonomia total para o time e deixa com que eles se virem, em algum momento a conta vai chegar. E chegou para a gente e vai chegar para todo mundo, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Voltando aos princípios de microfrontend, a gente precisa ter equipes autônomas, mas nem sempre a gente precisa de ser agnóstico à tecnologia o tempo todo, por mais que o microfrontend deveria permitir que quando você precise, você possa ser. Nem sempre você precisa ter build deploy independente de tudo, e nem sempre você precisa ter base de códigos independentes para tudo, tá? Agora, vamos falar de governança mesmo de microfrontend. Eu sei que eu já estou meio atrasado aqui, tá, pessoal? Vou tentar correr aqui, mas esse é o ponto principal da Talk. Daí eu vou fazer a pergunta para vocês. Qual a versão que o Google usa do Angular? Ou qual que é a versão do React que é utilizada dentro do Facebook? Vocês conseguem responder essa pergunta assim, de bate-pronto? A resposta é apenas uma, pessoal. É sempre a última. Diferente do que acontecia lá na minha antiga empresa, onde a gente tinha uma versão, todas as versões de tudo em todos os microfrontends, nessas grandes empresas, nessa Big Techs, eles estão sempre na última versão de tudo. Todo mundo está sincronizado numa única versão, que dos seus SDKs internos é sempre a última. Tá? Como é que eles fazem isso? Né? Antes de lançar, por exemplo, falando em um case do Google mesmo com o Angular, antes de lançar uma nova versão do Angular, o Google roda todos os testes de aceitação de todos os seus projetos. São quase ou mais de 3 mil projetos internamente no Google, projetos internos e externos, que dependem do Angular. Eles rodam um teste de tudo de aceitação em paralelo. E daí é o tempo só do maior suíte de testes, a suíte de testes mais demorada, né? Que acho que é uma meia hora. Passando de todo mundo, é build deploy de todo mundo na hora. Se quebrou qualquer coisa, eles entendem o que é. Se precisar de uma breaking change, eles fazem um code mod, eles fazem um schematics para fazer a atualização em massa dessa breaking change sempre que necessário. Rodou os testes depois dessa atualização em massa, build deploy de todo mundo na hora. Eles fazem isso antes de lançar uma tag nova do Angular lá no GitHub, inclusive. Então, se você está vendo uma versão nova sendo publicada, todas as aplicações do Google já estão nessa nova versão em produção, tá? E são mais de 2 mil, esse número está desatualizado, já são uns 3 mil projetos a última vez que eu falei com o pessoal lá pelo programa de GDE, que fazem tudo isso, tá? E só tem uma maneira de conseguir isso, pessoal, monorepo. Eu sei que os olhinhos de muitos de vocês aí agora devem estar abrindo e esbugalhados, mas quase todas as grandes empresas de tecnologia do mundo usam monorepo, tá? E Facebook, Twitter, Google, são empresas que têm monorepo para a empresa inteira, um repositório só para a empresa inteira, tá? E Microsoft, por exemplo, tem vários monorepos, tem alguns, o maior monorepo open source é da Microsoft, tá? E as empresas gostam muito, mas uma coisa clara, primeira coisa, monorepo não é a mesma coisa que monolito, tá? Você ter múltiplos projetos dentro de um repositório no formato de monorepo não é a mesma coisa que monolito, porque se for monolito, quer dizer que você não consegue quebrar. Um repositório, um monorepo com uma arquitetura boa, ela é passível, se você precisar pegar qualquer um daqueles bloquinhos, tirar daquele monorepo e colocar no repositório à parte, você deveria conseguir, tá? Essa é a diferença de monorepo para monolito.
E você não precisa ter um monorepo inteiro para a empresa inteira, como no caso dessas big techs. Você pode ter monorepo por contexto, conforme fizer sentido para você, para sua empresa, tá? E uma arquitetura que te permita voltar atrás e até quebrar tudo em repositórios pequenos de novo, se for necessário e vocês não gostarem da brincadeira, tá? Então vamos falar sobre escalar essas grandes bases de código em monorepo, tá? Eles têm ferramentas para monorepo que fazem análise estática de interdependência. O que, que significa isso? Eles conseguem olhar para os projetos que tem dentro daquele repositório e ver quem que depende do que aonde. Isso quer dizer que eles conseguem, por exemplo, numa única esteira de CI e CD daquele repositório, daquele monorepo, entender que aquele pull request está editando só determinados arquivos que são de determinado projeto, então ele vai rodar os testes de unidade só dele, desse cara aqui, por exemplo, e dele fala, mas tem outros projetos que dependem dele, eu vou rodar também de maneira automática os testes de integração e aceitação desses repositórios, desses outros projetos, né, que dependem dele nesse mesmo repositório. E você pode fazer uma CI/CD bem otimizada, rodando só. Desligou de novo. Que rode apenas testes de unidade, aceitação, build, deploy, de quem você realmente precisa, e não de todo mundo ao mesmo tempo, senão seria loucura, né? Ao mesmo tempo, essas ferramentas, eles também você consegue distribuir a responsabilidade dos times e dar autonomias para eles com um arquivinho de code owners, onde você configura nesse arquivo, olha, tal pasta, tal arquivo, tal padrão de pasta, padrão de arquivo, só pode ser aprovado, ter um pull request aprovado por tal área, então, por tal equipe, tal grupo. Então, se esse grupo mexer só no que é responsabilidade dele, eles abrem um pull request, eles aprovam um pull request e ativa a esteira de build deploy para deployar o que eles precisam. Se um time abrir um pull request que mexe em coisas fora do que aquele time tem responsabilidade, ele vai precisar pedir para outro time aprovar o pull request deles. E daí você deixa cada um no seu quadrado ali. E essas ferramentas de monorepo também permitem que você faça o cache das suas operações. Imagina que maravilha, seu amigo rodou o build na máquina dele, ou a esteira rodou um build de um novo pedaço de código lá, e quando você vai rodar na sua máquina, em vez de você executar o build localmente e gastar lá, sei lá, quantos minutos, que às vezes pode demorar um build, principalmente de produção, você simplesmente faça o download do cache na nuvem desse cara. Todas essas empresas, o Google, Facebook, Twitter, eles fazem dessa maneira, tá? E ele pode guardar o cache tanto de build, como de execução de testes, como de execução de lint, para você não precisar ficar executando tudo o tempo todo na sua máquina, se você já tem o resultado pronto na nuvem dessas operações. E você salva muito tempo. E daí aqui é uns exemplos das ferramentas open source. O Bazel é do Google, o Buck é do Facebook, o Pence é do Twitter. E são ferramentas poderosíssimas, multiplataforma, multilinguagem e tudo mais, só que elas são ferramentas super complexas que dependem de profissionais altamente especializados para configurar elas. Tá? Então o que eu sugiro é quem quer começar, não comece por elas. Existem ferramentas mais focadas que buscam ser mais plug and play, sabe? Começou e já tira o máximo de proveito dela, só que mais focado em uma plataforma e tecnologias específicas, que é o caso, por exemplo, do Enex, que foi criado por ex-funcionários do Google que trabalhavam com Bazel lá e criaram o Enex.dev, que é uma ferramenta de monorepo que tenta pegar todos os benefícios do Bazel, só que focado para JavaScript, TypeScript, para front-end e back-ends com Node.js. Tá? E daí, finalizando aqui, que eu sei que eu estou atrasado, devo usar micro front-ends? Provavelmente não, tá? Tome cuidado. Pessoal, se você não tem uma coisa que realmente faz sentido para ir para micro front-end, faz o feijão com arroz direito, faz uma single page application modularizada, com rotas, com lazy loading nas rotas, pensa em como você evolui ele até o ponto onde você realmente precise de micro front-end. Não saia utilizando micro front-end logo de início, sem necessidade, sem ter que escalar times, só porque alguém disse que você tinha que fazer porque é o futuro, sem ter a real necessidade disso. Tá? Micro front-end ele vem para resolver um problema da empresa, não vem para resolver um problema do usuário, não vem para resolver um problema de software. O problema é da empresa, a empresa estar com muitos times trabalhando juntos numa mesma aplicação e precisa ter um certo nível de isolamento e autonomia. E isso o micro front-end vai resolver. Então,
Só que se você fizer isso sem necessidade, você vai aumentar a complexidade, você vai aumentar o build, talvez destruir a performance da sua aplicação, vai deixar inclusive mais difícil para o dia a dia dos desenvolvedores para trabalhar com essa arquitetura. Então tome cuidado. Mas pode valer a pena sim usar micro front-end, principalmente em alguns casos, como o que eu falei aqui várias vezes. Se você precisar escalar grandes projetos com times distribuídos trabalhando em features de uma mesma aplicação, tá? Ou se você precisa evoluir um grande projeto legado, ou se você realmente precisa, por algum motivo de negócio, como um caso de segurança, por exemplo, de um isolamento total de tecnologia. Então, nesses casos, sim, micro front-end está aí para te ajudar, mas use com parcimônia, sabendo, levando tudo isso que eu falei agora em consideração, e eu espero ter te dado um embasamento aqui profundo para você tomar a sua decisão de acordo com o seu contexto. Bom, aqui esses slides estão online aqui, eu vou passar para vocês, tem referência aqui com um monte de links de várias coisas que eu falei no meio do caminho, que eu sugiro que vocês leiam com mais calma aí. Eu não sei se a gente tem tempo para perguntas, mas muito obrigado.